Bom, eu vou trazer agora para vocês um pouco da linha do tempo, da trajetória, da cronologia histórica do Talibã, que começou, na verdade, lá em 1979, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão. A então União Soviética invadiu o Afeganistão, o território afegão. A ocupação afegã da União Soviética durou 10 anos. Em 89, a União Soviética se retirou e confrontos internos no Afeganistão começaram a acontecer. Em 1994, o Talibã, que de acordo com a tradução significa a versão no plural de talib, que significa estudante, foi criada. E em setembro de 96, a capital afegã, Cabul, foi tomada pelo grupo, que a partir daí começou a governar o Afeganistão pelos 5 anos posteriores, próximos 5 anos que viriam a surgir. Durante esse período, o Talibã tentou apagar a história do Afeganistão e da humanidade, e também criou leis radicais contra a sua população, onde, como eu disse anteriormente no começo da edição, mulheres, por exemplo, não poderiam estudar, nem trabalhar e nem viajarem sozinhas, e tinham que se cobrirem da cabeça aos pés. Qualquer crime, como por exemplo adulteração, traição, era para ser condenada com apedrejamento em praça pública. Mutilações de braços, pernas, mãos, dedos e até de cabeça e partes do corpo e outras partes do corpo humano também eram ações legais como forma de punição na lei do Talibã. Em 2001, o grupo terrorista, mais precisamente no dia 7 de outubro de 2001, quase um mês depois dos ataques de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos invadiram o Talibã, que tinha dado refúgio a Osama Bin Laden e a sua tropa da rede terrorista Al-Qaeda de se refugiar após os maiores atentados da história do planeta. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e em 7 de dezembro de 2001, o Talibã foi oficialmente derrotado e retirado do poder do Afeganistão. De lá para cá, o Talibã se comportou como um grupo terrorista, cometendo atentados em diversos cantos, principalmente nas regiões onde atuam, Afeganistão e Paquistão. O grupo terrorista, em 2011, perdeu um grande aliado, Osama Bin Laden, numa ação orquestrada pelos Estados Unidos que ocorreu em Islamabad, no Paquistão. Agora, o grupo terrorista, com a saída das tropas americanas, voltou a ter êxito nesta guerra, vamos dizer assim, com os Estados Unidos, guerra contra o Ocidente. Por exemplo, o Talibã proíbe televisões e televisões, músicas e até feriados ocidentais serem impostos no Afeganistão. Agora há pouco, o presidente americano Joe Biden falou sobre a invasão do Talibã ao poder do Afeganistão. O presidente americano disse que nunca seria a hora certa de retirar as tropas americanas dos Estados Unidos e defendeu a retirada, que está sendo atualmente muito criticada pela comunidade internacional, que não seria a hora para retirar as tropas dos Estados Unidos. Joe Biden disse que as tropas americanas invadiram o Talibã com a intenção apenas de tentar evitar outras ações terroristas em solo americano e culpou o governo do Afeganistão de não conseguir dar conta do Talibã, dizendo que nem o Afeganistão se dispôs a lutar contra o grupo terrorista Talibã. O presidente do Afeganistão, que foi deposto, se refugiou no Paquistão e de lá reconheceu a derrota. A comunidade internacional teme que a volta do Talibã possa configurar em uma potencialização do terrorismo internacional, uma vez que foi mais ou menos na época em que o Talibã governou o Afeganistão que o grupo terrorista se aproximou de Osama Bin Laden, que comandava a já conhecida rede terrorista Al-Qaeda,
e que cometeu em 11 de setembro de 2001 os maiores ataques terroristas da história da humanidade contra os Estados Unidos, onde os alvos foram as Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York e o Pentágono em Washington. Um quarto avião que iria ser lançado contra outro alvo também em Washington, ou a Casa Branca ou o Capitólio, acabou sendo abatido e caiu em Pittsburgh, na Pensilvânia, naquele dia que entrou para a história. Bom, independentemente de um lado ou de outro, os Estados Unidos têm sim responsabilidade nesta volta do Talibã ao poder do Afeganistão, uma vez que foi precoce a saída dos militares afegãos, uma vez que o Afeganistão também não estava se encontrando em uma condição de andar, né, com os próprios passos, porque a situação política do país era muito caótica, muito controversa, e a população ainda seguia em estágio de pobreza, de miséria e sem qualquer ajuda dos políticos lá existentes, por conta da crise política que o Afeganistão vinha passando. E agora o Talibã, que vem com essa crença distorcida do islamismo, volta ao poder do Afeganistão, coisa que os americanos sabiam que se as tropas saíssem do Afeganistão, isso poderia acontecer, como realmente aconteceu. O Talibã se refortaleceu e agora tomou o poder do Afeganistão. Muitas pessoas temem que as leis islâmicas, que infelizmente irão voltar de maneira radicais, voltem a serem aplicadas e a população volte a ser penalizada com o regime do Talibã, um regime autoritário, extremista e muito cruel para o povo do Afeganistão. Por isso que a população tenta fugir a todo custo do país, porque agora não é hora de viver em território afegão. É hora de você buscar a sua liberdade, mesmo que custe sua vida. Como muitas pessoas no aeroporto de Cabul tentaram ali se pendurar no avião e acabaram caindo de lá quando o avião estava em pleno voo, como vocês viram nas imagens que nós mostramos aqui, imagens terríveis que nós mostramos aqui.